A paz do Senhor, amados. Eu sou Mônica, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Guarde no Coração e Viva. Neste vídeo eu tenho mais uma palavra de Deus para o teu coração. Assista até o final porque eu vou estar falando sobre ansiedade. O que a Bíblia diz acerca da ansiedade. O que Jesus nos diz quanto à ansiedade. O que há por trás da ansiedade com base na palavra de Deus? E mais, será que a ansiedade tem cura? Será? Imperdível está este vídeo. Não é inscrito? Se inscreva aqui no canal, deixa o teu like, o teu comentário. Bora pra... Existem muitas ciências, teorias, estudos acerca da ansiedade. Por exemplo, a psiquiatria, a psicanálise, a psicologia, a neurociência, a filosofia estudam a ansiedade. E claro, cada uma tem a sua contribuição. Eu sou psicóloga, mas eu costumo dizer que antes de eu ser psicóloga, eu sou cristã. Porque qualquer ciência ou teoria é limitada, existe uma probabilidade de erro. Só que Deus, ele é perfeito, ilimitado. A sua palavra ela é verdadeira e jamais falha. Um fato interessante é que existem muitos versículos na Bíblia que falam sobre ansiedade. E a Bíblia, ela foi escrita por volta de 1400, 1500 anos antes de Cristo. E os primeiros estudos relatados acerca da ansiedade em relação à ciência surgiram a partir do século XIX, ou seja, muito antes da ciência começar a estudar a ansiedade, a Bíblia já falava disso há muitos anos. Mas afinal, o que é ansiedade? Existem várias definições de ansiedade no dicionário técnico, mas eu vou trazer uma definição, dicionário comum mesmo. A ansiedade é um sentimento de aflição, de angústia, de incerteza diante de algo desconhecido, ou então algo que cause uma ameaça. E normalmente a ansiedade ela vem acompanhada de sintomas físicos. Na verdade, em algum momento da nossa vida, todos nós podemos ficar ansiosos com algo. Seja com a realização dos nossos sonhos, a nossa incerteza com o futuro, pela salvação de um marido, de um filho, de algum parente, seja por conta da resposta de Deus às nossas orações quando está demorando. Ou seja, todos nós podemos ficar ansiosos. Agora, o problema é quando a ansiedade ela interfere nas nossas atividades do dia a dia ou quando a gente perde o controle de alguma forma sobre a ansiedade. Mas afinal, o que há por trás da ansiedade? Vamos começar vendo o que Jesus nos diz no Sermão da Montanha. Isso está em Mateus, no capítulo 6, no versículo 31 a 34. Anota aí. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Veja, a preocupação é um dos gatilhos que dispara a ansiedade. Nesse texto do Sermão da Montanha, Jesus nos diz 3 coisas que nós podemos fazer acerca da ansiedade. A primeira delas é: não se preocupe com amanhã. Por que ele diz isso? Porque o amanhã pertence a Deus. Deus tem o controle de todas as coisas. Portanto, o amanhã não nos pertence, pertence a Deus. Ele diz isso bem claro em Mateus, no capítulo 6, no versículo 27. Vamos ver. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja à sua vida?
Portanto, é um desperdício se preocupar. Outra coisa que Jesus nos diz no Sermão da Montanha é que basta cada dia o seu próprio mal. Ou seja, devemos viver um dia de cada vez. O hoje, o agora. Quem perde tempo preocupado com o futuro, desperdiça o presente que Deus nos dá para que a gente possa construir o nosso amanhã. Interessante que a psicanálise, ela diz que preocupação é um excesso de futuro, e é justamente o que Jesus está dizendo aqui nesse texto. Também nesse texto do Sermão da Montanha, Jesus nos dá uma chave para vivermos descansados, sabendo que Deus cuida de nós. Ele nos diz para buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Quais são essas coisas? Se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, Deus suprirá as nossas necessidades. Me diz, quando você acorda, o que é que você busca primeiro? É o celular? Ou você sai correndo para se arrumar porque você está atrasado? O que é que você está buscando primeiro? Se você não está buscando primeiro a Deus, você não está se preparando para ter um bom dia. Quando Jesus diz, buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas serão acrescentadas, ele está dizendo para a gente priorizar tudo relacionado ao reino de Deus. Em outras palavras, ele está dizendo para priorizarmos tudo que está relacionado ao reino de Deus. Isso está bem claro no Salmos 37:4, que diz: deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Ou seja, ter prazer em tudo que está relacionado ao reino de Deus, ter prazer em buscar o Senhor através da oração, ter prazer em ler, em meditar, em estudar, em pensar acerca da palavra de Deus, ter prazer em ter uma vida de obediência a Deus, não por obrigação ou por medo, mas por amor a Deus. Uma coisa é a gente desabafar com quem pode resolver. Outra coisa é a gente desabafar com alguém que apenas vai nos escutar. Com quem você está desabafando? Quando você está preocupado, você está ansioso, ansiosa, a quem você está recorrendo? A quem você vai buscar? Quando a ansiedade bate, quem que você está buscando? Quem você está indo desabafar? Se você está desabafando com o Senhor através da oração, você está desabafando com quem resolve. Mas se você simplesmente está contando para alguém o que está te afligindo, a tua ansiedade, então você está buscando ajuda com alguém que não pode te ajudar. Quando nós oramos, nós estamos construindo um relacionamento de confiança com o Senhor. E aí nós podemos ter a certeza de que Ele suprirá as nossas necessidades. Na verdade, se preocupar enche a mente de coisas que na maioria das vezes não irão acontecer. A Bíblia diz para pensarmos na palavra de Deus, para meditarmos na palavra de Deus. Mas muitos, ao invés de pensar na palavra, ficam pensando nos seus problemas. Em Salmos 1 diz que quem medita na palavra dia e noite, tudo o que fizer prosperará. Outro gatilho que dispara a ansiedade é o medo. Vamos ver o que está escrito em Salmos 56:3. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Confiança é algo que se constrói num relacionamento dia após dia. Nós vamos construindo a confiança no Senhor através do nosso relacionamento com Ele na oração. Quando nós oramos, nós estamos nos relacionando com o Senhor. E esse relacionamento, através da oração, gera em nós confiança. Vamos ver Salmos 34:4. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, me livrou de todos os meus temores. Nós buscamos o Senhor através da oração. Todos nós podemos sentir medo, isso é normal. Agora, o que nós não podemos é ser paralisados pelo medo.
Em Hebreus 13:6 diz: Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Outra coisa que dispara a ansiedade é o estresse. Vamos ver o que está escrito em Mateus 11:28-30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando nós tentamos resolver algo que só Deus pode fazer, nós não estamos confiando no Senhor. E mais que isso, nós não estamos sendo humildes, entregando o problema para o Senhor resolver. Agora, quando nos machucam, que a gente deixa a justiça com Deus, aí nós conseguimos encontrar descanso para nossas almas. E aí nós podemos descansar sabendo que o Senhor irá resolver. Nos Salmos 121, 1-2 diz: Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não saber o que fazer é diferente de preocupação, porque preocupação, a pessoa fica pensando numa solução, em um meio de resolver. E não saber o que fazer, a pessoa normalmente diz: e agora? Então, eu gosto de dizer que aquilo que não tem solução, solucionado está. Por quê? Porque se eu não tenho o que fazer, então eu entrego para aquele que pode fazer alguma coisa, que é Deus. Em Salmos 37:5 diz: Ponha sua vida nas mãos do Senhor, confia nele e ele o ajudará. Se você diz que entregou algo a Deus, mas continua com preocupação, então você não confiou suficientemente em Deus para entregar. O relacionamento com Deus é uma via de mão dupla. Quando você entrega o problema a Deus, você, na verdade, você está entregando porque você confia pela fé e você está girando a chave para que a porta seja aberta. Entendeu agora? Veja o que diz Provérbios 12:25. A ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Quando você escuta uma pregação, você se enche de fé e com isso você se alegra. Hoje em dia é muito fácil de você ouvir uma boa pregação. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Portanto, ouvir a palavra de Deus produz fé. A Bíblia também diz que o justo vive pela fé. Ou seja, no momento você não está vendo, mas você acredita, você tem fé que irá ver. E assim você vai vivendo. Muito mais do que a minha palavra é a palavra de Deus, claro. Vamos ver alguns versículos que nos ajudam, que falam a respeito de ansiedade. Veja o que diz Provérbios no capítulo 3, no versículo 5-6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Veja Mateus 6:34. Por isso não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Filipenses 4, no versículo 6-8, Deus nos dá na palavra dele uma orientação bem extensa a respeito de ansiedade. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos,
tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Vamos ver também o que diz em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Todo livro nos traz um conhecimento que nós devemos levar para a prática. A mesma coisa, obviamente, é a Bíblia. A Bíblia, nós temos a palavra de Deus. Então, todos esses versículos que falam sobre ansiedade, nós devemos ler, reler, nós devemos pensar a respeito, meditar na palavra de Deus. Agora, nós devemos sim praticar, levar para nosso dia a dia tudo que a gente aprende, tudo que a gente lê na palavra de Deus. Ouvir a palavra, ler a palavra é o primeiro passo. É preciso praticar. Finalizando, mas será que a ansiedade tem cura? Nós vemos na Bíblia diversos milagres, diversas curas que Jesus fez. Jesus deu vista a cegos, Jesus curou leprosos, Jesus fez paralíticos andar. Agora, todo aquele que ele curou quem teve fé. Então, existe uma questão de fé. Até para tomar uma medicação, nós temos que ter fé. Nós temos que acreditar que aquele médico passou uma medicação que fará efeito. Agora, a palavra diz em Lucas 1,37 que para Deus nada é impossível. Mas em contrapartida, a palavra diz também em Marcos 9,23, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Eu quero encerrar deixando este versículo. Então Cristo fará morada em seus corações à medida que você confiar nele. E suas raízes crescerão no amor de Deus e o manterão forte. Efésios 3,17. Se você entendeu, se você recebeu esta mensagem, guarde no coração e viva.